da voz quer me desculpar. Você tá tão querida, toda jeita vai mudar. Quissamã, localizado na região norte fluminense, compõe, juntamente com outros municípios vizinhos, a microrregião açucareira de Campos, onde a produção de álcool e açúcar tem uma expressiva força econômica, bem como os royalties advindos da exploração de petróleo na bacia de Campos. Apesar de ter uma economia não propriamente decadente, o município comporta problemas que vão desde a estagnação dos índices de produtividade até, e sobretudo, a precariedade das condições de vida e alto índice de desemprego sazonal com o agravamento das condições sociais. A ocupação da área que viria a ser o município de Quissamã teve início em meados do século XVII, quando as terras compreendidas entre o rio Macaé e o Cabo de São Tomé foram doadas pela coroa portuguesa a 7 capitães como forma de pagamento por serviços prestados nas lutas de expulsão dos franceses travadas no litoral do Rio de Janeiro. A primeira atividade econômica implementada nas terras que viriam a ser do município foi a criação do gado, cuja produção supria de carne os engenhos de açúcar existentes ao redor da Baía de Guanabara e que até hoje permanece como atividade importante. Por volta de 1750, a pecuária cede lugar à monocultura canavieira, que é introduzida em toda a região. Surge o primeiro engenho de açúcar junto à antiga sede da Fazenda Machadinho. Em meados do século XIX, aparecem em Quissamã as primeiras fazendas senhoriais, simbolizando o nascimento da sociedade escravista açucareira na região. Em 1861, com o aumento da produção açucareira, é inaugurado o canal Campos-Macaé, para facilitar o transporte da produção até o porto de Macaé. Mas o canal logo entra em desuso, visto que 3 anos depois é inaugurada a estrada de ferro. O canal hoje serve como base para um importante sistema de irrigação que começa a se desenvolver. A ferrovia, da qual se vê uma estação em maquete, também está em desuso. Com a ascensão da produção canavieira, em 1877 foi inaugurado o Engenho Central de Quissamã, o primeiro da América Latina com características de cooperativa. Com isso, inaugurava-se também a chegada do capital industrial, que iria transformar os muitos donos de engenhos em fornecedores de cana para o engenho central. Começa aí um processo contraditório, que é de pujança econômica traduzido no luxo das diversas sedes de fazendas da virada do século e primeiras décadas do século XX. Neste período desenvolvia-se a freguesia, braço urbano da economia açucareira, que tornou-se a área de convergência da sociedade local. O núcleo de Quissamã, que antes abrigava usineiros e comerciantes, começa a ser, no final do século XIX, ocupado por famílias que se mudam das fazendas para a freguesia. São construídas residências, como a Chácara de São João, que busca conciliar uma feição urbana com o modo de vida rural. Paralelamente, começam a aparecer aglomerações de casas de trabalhadores da usina nas cercanias do Engenho Central, embriões de futuros bairros populares. Na década de 20, algumas casas construídas na freguesia buscam um estilo decorativo romântico, baseado em manuais franceses, tentando pôr fim à feição rústica presente na maioria das residências até aquele momento. Essa casa daqui, ela foi construída quando? Construída em 1920, tem 77 anos.
foi construída já por meu pai, que ele comprou do Visconde de Quissamã toda essa quadra, esse quarteirão, né? Esse quarteirão todo, ele comprou e aí construiu essa casa nossa aqui. A partir de 1930, uma crise econômica mundial fez com que o quadro de prosperidade vivido até então sofresse profundas modificações. A decadência de Quissamã se acentua, ao mesmo tempo que o poder da usina torna-se maior. Como pagamento de dívidas com a usina, alguns fazendeiros perderam suas propriedades, como as de Quissamã e Machadinho. Assim, o Engenho Central passou praticamente a monopolizar a produção canavieira local. Em 1975, com o Proálcool, iniciou-se um processo de inovação tecnológica traduzida basicamente em melhorias de espécies, mecanização de algumas fases de produção e, principalmente, modernização industrial com a introdução de destilarias de álcool. A descoberta de petróleo na bacia de Campos e a possibilidade de contar com os royalties fornecidos pela Petrobras alavancaram no final dos anos 80 a perspectiva de crescimento econômico sem a dependência exclusiva do engenho. Os setores urbanos, aliados a alguns produtores rurais, definiram uma estratégia conjunta que levou à emancipação do município em 1989 e à inserção mais efetiva nos circuitos capitalistas. Em 1996, foi inaugurada a nova sede da prefeitura, utilizando as instalações de um antigo colégio, construído em 1870, que no início deste século abrigou um convento e, na década de 70, a Casa de Formação Nossa Senhora dos Anjos. O prédio foi reformado e ganhou um anexo mantendo as mesmas características arquitetônicas do antigo. Como município, iniciou-se um novo processo de estruturação de Quissamã, que passou a administrar seus próprios recursos, como os repasses governamentais e os advindos dos royalties pagos pela Petrobras. Os royalties advêm da exploração do petróleo na bacia de Campos, da qual Quissamã faz parte. Há inclusive em seu território a presença de um oleoduto que transporta o produto extraído das plataformas até a refinaria localizada no município de Duque de Caxias. Tanto os royalties, que por lei só podem ser aplicados em determinados investimentos, como os repasses governamentais, permitiram um novo processo de modernização no município, impulsionando sua urbanização, evidente em locais como Santa Catarina e Barra do Furado, bem como na sede municipal. Estradas foram asfaltadas, como por exemplo a RJ 196, que liga a sede municipal à BR 101, facilitando o acesso à região metropolitana. No litoral, iniciou-se o processo de asfaltamento da estrada ligando a localidade de João Francisco à sede municipal, visando principalmente o desenvolvimento do turismo. Todos os municípios, eles tratam mais da cidade e da periferia da cidade. No interior, eles nunca olham. E Quissamã todos sabiam que Quissamã tinha um potencial enorme, uma agricultura forte, produtor de petróleo, tudo, né? Todo mundo sabe que passa. Gasoduto, oleoduto passa. O petróleo foi importante nesse processo, muita coisa, na decisão. Acho que sem petróleo, Quissamã seria inviável, porque os nossos hoje já são... Hoje Quissamã, mais de 60% é origem do petróleo, a renda do município. Isso não vai mudar. Não, mesmo tempo que Quissamã já está, mesmo sem o petróleo, se tiver futuramente, ela tem outros caminhos. Já, claro. Né? Turismo, etc. Né? As características físicas de Quissamã podem ser facilmente visualizadas em sua paisagem natural, que se constitui de terras planas e baixas altitudes.
A altitude média é de 20 metros acima do nível do mar. A maior elevação se encontra a oeste, às margens da rodovia RJ-196, com 86 metros de altitude. Podemos identificar em Quissamã o domínio de 3 unidades ambientais: a planície costeira, os tabuleiros costeiros do Grupo Barreiras e a planície fluvial do Rio Macabu. A planície costeira compreende atualmente 2/3 da área total do município. Sua formação, datada em mais ou menos 10.000 anos, se deve basicamente às variações do nível do mar ocorridas no Quaternário, último período geológico. A planície costeira é dominada pela restinga e pelo terraço marinho pleistocênico. Destaca-se ainda uma série de lagoas e lagunas, das quais a de maior expressão é a Lagoa Feia. A restinga de Quissamã compreende todo o litoral do município. Da costa para o interior, a restinga é definida por uma série de cordões formados por depósitos sedimentares de origem marinha, compostos dominantemente por grãos de quartzo. Estes cordões são de formação recente, datados entre 5.000 e 4.000 anos, estando ainda sob atuação dos processos marinhos. Apresentam altitude média de 3 metros, sendo intercalados por depressões mal drenadas que formam brejos e lagoas. O mais recente destes cordões é o da linha de praia, que separa do mar as lagoas costeiras. Faltam estudos que orientem a ocupação dessa área. Os solos da restinga são arenosos e apresentam inaptidão para o desenvolvimento de culturas. Por outro lado, os ecossistemas de restinga são protegidos por lei federal. Outra forma de relevo que se destaca na planície costeira de Quissamã é o terraço marinho pleistocênico. O terraço marinho localiza-se em praticamente toda a área central do município. Sua formação é anterior à da restinga, sendo datada em cerca de 6.000 anos. A altitude média do terraço marinho é de 10 metros em relação ao nível do mar, sendo por isso conhecido como praia fóssil ou suspensa. Os sedimentos deste ambiente são semelhantes aos da restinga. A diferença está em que na sua deposição não se evidenciam, em superfície, os cordões paralelos que caracterizam a restinga. O segundo ambiente natural de Quissamã é formado pelos tabuleiros costeiros. Este ambiente dispõe-se por todo o interior do município. Os tabuleiros se caracterizam por um relevo suavemente ondulado, com altitude variando entre 15 a 40 metros. Sua formação se deve à deposição de sedimentos continentais, dominantemente gnáissicos, ocorrida durante o Terciário, período geológico anterior ao Quaternário. Nesta forma de relevo, desenvolveram-se latossolos e podisólicos, que se caracterizam como solos dominantemente areno-argilosos, utilizados atualmente na plantação intensiva da cana-de-açúcar. O terceiro ambiente que se destaca em Quissamã é a planície fluvial do Rio Macabu, localizada ao norte, na divisa com o município de Campos. Trata-se de uma planície formada por depósitos do Rio Macabu, sendo constituída assim por sedimentos aluviais, geralmente areias, cascalhos e siltes inconsolidados. O solo presente é o orgânico, definido basicamente pela sua constituição concentrada, predominantemente nas suas partes superficiais. A região também é intensivamente ocupada pela plantação de cana-de-açúcar. Dos ambientes naturais de Quissamã, o que representa maior importância para o município é o formado pelos tabuleiros, devido em grande parte o seu uso estar destinado sobretudo ao cultivo da cana-de-açúcar.
É neste ambiente que se encontram as principais fazendas de cana-de-açúcar, representantes, como vimos, de um momento de pujança econômica para o município. Hoje, algumas destas fazendas se encontram em ruínas, outras, ainda habitadas, desempenhando o papel de sedes de propriedades agrícolas. O complexo processo produtivo da indústria sucro-alcooleira apresenta uma série de características. O trabalho é realizado por trabalhadores assalariados, permanentes e temporários. O assalariamento temporário consiste na contratação por curtos e determinados períodos, sem vínculo empregatício regular. O trabalho é pago por tarefa e não por tempo de serviço. A maior parte desses trabalhadores é residente nos bairros rurais, como Machadinha, onde ocupa inclusive as instalações da antiga fazenda, como a Senzala, e em Santa Catarina, um bairro recentemente urbanizado pela prefeitura. Nos momentos de pico de colheita, são contratados também trabalhadores de outros municípios próximos, como Conceição de Macabu. Por outro lado, a demanda reduz-se a 1/3 nas épocas de entre-safra, quando aparece com contornos bastante graves o problema do desemprego sazonal na agricultura. Esse problema tende a se agravar à medida que a etapa do corte começa a ser mecanizada. Após cortada, a cana é enfileirada para ser medida. A tarefa é realizada pelo cortador. O transporte da cana até os caminhões é feito por uma embarcadeira. A partir de então, a cana é transportada até a usina, onde ela será industrializada, a fim de que se produza açúcar e álcool. Atualmente, devido aos problemas sentidos na produção canavieira, o município tem investido em um ambicioso programa de diversificação de culturas, cujo marco inicial foi a criação do Horto Municipal, que funciona como projeto piloto. O incentivo da prefeitura a outras culturas como o coco e o abacaxi representa uma tentativa de sair da total dependência da lavoura canavieira. O horto fornece mudas e implementos agrícolas aos produtores interessados em se inserir no programa. E os resultados da aceitação já se fazem sentir, tanto na fruticultura como na horticultura. A ideia de se criar o horto foi justamente para dar ênfase a essa questão da diversificação. Por que diversificação? Diversificação porque a agricultura no município era puramente voltada para a cultura da cana-de-açúcar e da pecuária de corte, principalmente. Então, o que estava acontecendo no momento, e que ainda é real hoje, é que a rentabilidade da cultura da cana não é suficiente para pequenas propriedades. Foi feita então uma tentativa de conscientização dos produtores para que procurassem cultivar culturas com um valor agregado maior que possibilitassem uma rentabilidade
que desse condições dele viver do próprio cultivo, da sua propriedade. A partir da década de 90, o município insere-se mais efetivamente nas relações modernas. Passam a ser realizados festivais, congressos, políticas de diversificação agrícola com busca de novas tecnologias, intensa atuação nas áreas de saúde e educação, desenvolvimento do ecoturismo e feiras agropecuárias no Parque de Exposições presente na cidade. A busca destas realizações visa inserir Quissamã em um novo processo de modernização que minimize os impactos causados pelo longo período de dependência à cultura canavieira. A evolução do quadro populacional do município tem sido marcada, sobretudo, pela perda de população. Em 1940, havia em Quissamã 9.003 habitantes. O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresentava, em 1996, uma população de 12.543 habitantes, valores que evidenciam claramente um quadro de estabilização populacional. Um setor que muito tem se destacado nos últimos anos é a educação. Levando-se em conta que Quissamã é um município novo, que foi emancipado do município de Macaé, dá para se notar que houve um grande salto na educação no município de Quissamã. Nós revertemos o quadro de aluno numa ampliação de cerca de quase 200%, passando de 1.000 e pouco para 3.000 e poucos alunos, você dobrou a rede. Construímos mais 2 escolas para atender o pré-escolar, que era uma parte muito precária, né? E com essa ampliação, com esse fluxo grande de alunos, tivemos que fazer um transporte escolar alternativo, que conta com 4 ônibus mais 6 combis, andando desde 5h30 da manhã até meia-noite, transportando esses alunos da zona rural para a zona urbana, onde se concentram as escolas de 5º e 8º. Damos kit escolar para o aluno com todo o material didático, uniforme completo, uma merenda alternativa, de acordo com a carência do aluno na parte de proteínas, de carboidratos, de ferro, de cálcio. E temos procurado ampliar o nível de cultura também desse aluno, com a edição também do livro didático sobre o município de Quissamã. Então eu acho que houve assim, uma melhora bastante significativa nesse quadro. A relação sociedade-natureza em Quissamã apresenta aspectos múltiplos a serem observados em seus caracteres positivos e negativos. No caso dos problemas que se referem à questão ambiental, a ocupação irracional das restingas pode reverter de forma negativa, na medida que sugere que ocorra um processo de pressão especulativa, contribuindo para a degradação deste ecossistema sensível e pouco estudado. O turismo na restinga deve ser monitorado, evitando a sobrecarga de bugres na areia e outras formas de uso intensivo. A criação de um parque nacional na região muito contribuirá para a preservação de seu ecossistema. O programa de reciclagem de lixo, que conta com o apoio da Prefeitura, representa um esforço de ativar a conscientização da população local no que se refere aos princípios conservacionistas, o que, por natureza, pode ser estendido para despertar o interesse na conservação dos ecossistemas locais. A diversificação da agricultura, a pesca em moldes capitalistas e o ecoturismo nas restingas podem acarretar uma especulação imobiliária que altere completamente o mercado de terras no município.
Tal pressuposto se evidencia no processo de urbanização do litoral, expresso nas localidades de João Francisco e Barra do Furado, visando o desenvolvimento do turismo. A aceleração das atividades antrópicas não tem obedecido à dinâmica do ambiente. Isto se observa, por exemplo, quando se constroem canais de drenagem e canais de irrigação para a produção canavieira, por conta dos baixos índices pluviométricos presentes na região. Um dos exemplos mais visíveis de alteração ambiental provocada pelo homem em Quissamã é a construção de um mole na desembocadura do Canal da Flecha, levando à acumulação de sedimentos transportados pelas correntes marinhas ao sul do canal e a erosão da praia ao norte. Diante dessa variada gama de problemas e de situações que individualizam o município de Quissamã, não se pode pensar na dependência exclusiva aos recursos gerados pela exploração de petróleo na bacia de Campos. A diversificação da economia deve ser uma prioridade na gestão do município, sem perda da personalidade que a história e a geografia têm concedido a Quissamã. Fala viola, fala mamãe, dá é porta no bordão. Fala viola, fala mamãe, dá é porta no bordão. Juruti quando morreu mamãe, Juruti quando morreu mamãe, mandou abrir sepultura. 500 metros de boca mamãe, 400 de fundura. 500 metros de boca mamãe, 400 de fundura. Da 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 a mãe de boi Juruti, mamãe, a mãe de boi Juruti, mamãe, é uma vaquinha lavrada, deu 500 barril de leite, mamãe, 400 de coalhada. 500 barril de leite, mamãe, 400 de coalhada. O tempo de Juruti, mamãe, o tempo de Juruti, mamãe, que a mãe de fazer sabão, para lavar a roupa toda, mamãe, deixa tudo no sertão, para lavar a roupa toda, mamãe.